Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para te adorar, para te louvar, como já foi ministrado nesta noite, para cultuar o teu santo nome. Pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus, o Espírito do Senhor traga, ó Pai, toda a iluminação sobre a Sagrada Escritura a cada coração. Tira de nós, do nosso meio, o espírito de distração, o espírito que queira roubar a tua palavra das mentes e corações. Que possamos, ó Pai, nesta noite, dizer como diz o salmista: escondi a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Pois a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra, Senhor, é mais cortante do que uma espada que tem 2 gumes, e ela é poderosa para penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Por isso, abrimos a nossa mente e o nosso coração para receber da tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero falar com vocês hoje sobre o preço da paz. Quanto custou ou quanto custa a tua paz? Quando eu falo de paz, não estou falando ausência de guerra, não estou falando ausência de conflito, eu estou falando de uma paz que excede todo entendimento, uma paz que mesmo você vivendo grandes batalhas, grandes desafios da vida, você pode terminar o dia, deitar a sua cabeça no seu travesseiro e falar: Senhor, eu descanso no Senhor. Quanto custa tal paz? Qual é o preço da nossa paz? Pois a dor de Cristo foi substitutiva em nosso lugar. Cristo é o nosso substituto. E qual é o impacto disso na minha vida e na sua vida? Ou por que nós celebramos a ceia do Senhor? Por que nós tomamos da ceia do Senhor? Eu quero que você vá acessando a sua Bíblia, a minha já está aberta em Isaías capítulo 53. Quando você vai encontrando, deixa eu te contar uma história. Certa vez em um reino de um senhor, de um homem, de um rei santo, um rei justo, um rei que vivia o seu reinado de forma gloriosa, mas que tinha o seu povo, um povo rebelde. E pela rebelião do seu povo, dia após dia, em desobediência, em quebras de lei, em quebras de mandamento, em rompimentos de aliança, era necessário que o rei fizesse justiça, que o rei exercesse justiça, que o rei exercesse punição na vida do seu povo. Pela rebelião, pela desobediência, pelas quebras da lei, pelo rompimento de aliança. Mas esse rei teve uma brilhante ideia. Em vez dele condenar todo o povo, ele fez cair sobre uma única pessoa a ira do seu reino. Ele pegou o seu filho, o seu único filho, que era inocente, que era puro, que era amado, e entregou para receber toda a punição do povo. Recaiu sobre o único filho a punição de todo o seu reinado. O seu filho por vez foi zombado, foi humilhado, foi esmagado, foi ferido, mas o povo foi liberto, a ira foi satisfeita, a justiça foi plena, foi feita na vida daquele menino. Essa história não é uma fábula, essa história é a história da cruz. É a obra do Senhor na minha vida, na sua vida.
Quando o profeta diz lá em Isaías capítulo 53, versículo 3, nós vamos ler daqui a pouco, mas já quero parafrasear, ele diz: ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Logo mais, vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia nos lembra que houve dor, que houve um sacrifício, houve muita dor, porque houve paz entre nós e Deus pela obra do Calvário. Amém? Você abriu a sua Bíblia em Isaías 53? Abriu? Acessou a sua Bíblia aí? Então vamos ler. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Você quer pôr na NVI hoje, João? É uma bagunça, né? O pastor um dia está na NVI, um dia está na Almeida, seja forte. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante deles como um broto tenro, e como uma raiz saiu da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que nos desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém a quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o castigamos por Deus, consideramos castigado por Deus e por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houve qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazer sofrer. E, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os seus despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi condenado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos edificar por meio da palavra dele. Eu olho para o texto de Isaías, eu vejo algumas verdades que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa que nós temos que olhar para Isaías, que o texto do capítulo 53 é um texto que está entre um compêndio, né, que vem lá do capítulo 42 e vai até o capítulo 53, que é chamado Cântico do Servo Sofredor, né? Você vai juntar ali, são 11 capítulos. Obrigado, querido. São 11 capítulos que fala sobre esse servo sofredor. Embora
o texto de Isaías tenha sido escrito aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus, ele aponta detalhes do que Jesus sofreu na cruz. Isso é impressionante. Imagina um profeta se levantar séculos antes e começar a profetizar aquilo que Jesus ia passar na cruz do Calvário. E foi na íntegra. Inclusive, Isaías vai falar assim: olha, foi dado a ele um túmulo entre os ricos. Nós sabemos que José de Arimateia, um dos amigos de Jesus, né? Eu posso talvez aqui conjecturar, um dos discípulos ocultos de Jesus, que tinha um poder aquisitivo, vai, pega o corpo dele e manda sepultar, né, em uma jazida que nunca havia sido usada, que era coisas realmente para pessoas nobres, para pessoas ricas. E Isaías profetiza isso bem antes do acontecimento. Então é algo impressionante. Esse texto também revela o coração do Evangelho. Pastor, o que é o coração do Evangelho? Esse texto revela que Cristo foi o nosso substituto. O que é isso, pastor? O texto fala que Ele tomou o meu lugar, que Ele tomou o seu lugar. Ele tomou o nosso lugar, para que nós tomássemos o lugar dEle no reino dEle, amém? Não é tomar o lugar em Jesus, não poder desfrutar do reino dele, não é isso, mas é viver. A Bíblia vai dizer que nós vamos nos assentar com Cristo no trono. Não é que nós vamos tirar Cristo do trono, não, Cristo continua sentado no seu trono, mas porque Ele tomou o nosso lugar, hoje também nós podemos se assentar com Ele nos tronos celestiais, aleluia, e viver das coisas celestiais. Esse texto é chamado de um texto messiânico, pois ele mostra o sofrimento vicário. Ele mostra que Cristo tomou o meu lugar, Cristo tomou o seu lugar. Eu quero compartilhar 3 verdades sobre esse texto. Primeira verdade, Ele sofreu no nosso lugar. Cristo sofreu no meu lugar e no seu lugar. Do versículo 3 ao versículo 5, o texto nos revela essa verdade. O texto mostra com clareza, mas eu quero te ressaltar o verso de número 4. Ele diz assim: certamente Ele tomou. Certamente Ele tomou. Ele nos substituiu. Ele falou: JJ, desce daí que eu vou tomar o seu lugar. Ele tomou a minha posição. Ele tomou o meu lugar. Certamente Ele tomou. Ele tomou o quê? E aí o profeta Isaías coloca: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, recaiu sobre Ele, aleluia. E hoje eu posso tomar a vida dele, porque lá em João 10:10, na parte B, diz que Ele veio dar vida e vida em abundância. Então, se Ele tem vida em abundância e Ele tomou o meu lugar, eu posso agora me apropriar desta verdade que Jesus tem vida e vida em abundância, e eu posso viver isso. A substituição aqui é clara. Eu não preciso mais falar: você já viu pessoas? Não, aqui não tem, né? Em alguns lugares as pessoas falam: essa minha enfermidade não é sua, filho, Jesus já tomou isso, aleluia, amém? Então toda vez que vir uma enfermidade, você fala: Jesus, o Senhor já tomou, eu posso estar até vivendo ela agora, mas o Senhor já levou sobre si, ela não é mais minha, ela já foi colocada na cruz do Calvário, e o que eu tenho da parte do Senhor é vida, aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Essa minha dor não é sua não, filho, Jesus já tomou, diz o texto. Não está escrito isso lá no texto? Esse meu pecado, como que é seu? Quantos estão entendendo essa verdade? Amém? Ele tomou o que era nosso, a dor, a culpa, a enfermidade. Já dizia John Stott, ele fala uma frase bem emblemática, ele diz assim: a essência do pecado é o homem querer substituir-se Deus, o homem querer ser Deus. A essência da salvação é Deus substituindo o homem, é Deus se manifestando na forma de homem, tomando o nosso lugar, aleluia. Toda vez que você querer ser Deus, você entra num limbo de pecado. Toda vez que você entende que Deus se tornou homem e tomou tudo o que era para você viver e viveu na cruz do Calvário, você entra num nível de santidade, você entra numa plenitude de vida com Deus, amém? Para que você entenda, imagina, né, aquele começo, né, da minha palavra, aquele jovem, aquele filho do rei,
tomando de forma voluntária o lugar de todo o povo, tomando o pecado de todo o povo, a dívida de todo o povo, sendo condenado por um tribunal injusto, levando sobre si a iniquidade, as mazelas, as doenças, as enfermidades, a culpa, a condenação, a religião de todo o povo, de forma inocente. Foi isso que Jesus fez por você. Foi essa a obra de Jesus na sua vida. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Como diz João capítulo 1, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Para quê? Para manifestar a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? Salvar o homem do lamaçal do pecado e transportar esse homem para o reino de luz. Por isso que diz lá em João capítulo 3, verso 16, um dos textos mais conhecidos. Você sabe como está escrito? Porque Deus, foi Ele que amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele ofertou, Ele falou: filho, vá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus que deu a oferta, foi Deus que tomou a iniciativa, foi Ele que tomou o nosso lugar. Mas há um texto de Mateus capítulo de número 8, versículo 17, o texto de Mateus, capítulo 8, verso 17, diz assim: assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Mateus, ele está falando aquilo que Jesus está fazendo em Cafarnaum. Jesus em Cafarnaum estava curando muitas pessoas, e muitos brincam, né, que foi ali que Pedro criou um ressentimento com Jesus, porque você vai ver que foi naquela hora que Jesus cura a sogra de Pedro, né? Pedro fala: poxa vida, Senhor, né? Tanta gente boa para o Senhor curar, o Senhor vai curar logo a minha sogra? Brincadeira, irmãos, mas era muita manifestação, Deus estava operando sinais, prodígios e maravilhas por meio de Jesus. E aí Isaías se levanta e fala assim: Mateus se levanta e diz: ei, hoje se cumpre aquilo que está escrito lá em Isaías capítulo 53, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores. Aqui Mateus, ele está interpretando que o ministério de Jesus não era apenas um ministério espiritual, mas que Jesus veio curar o corpo físico, que Jesus veio curar a alma, que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Ele mostra que a obra da redenção, a obra de Cristo, começa a se manifestar no mundo espiritual, mas ela opera sinais, prodígios e maravilhas no mundo físico. Aleluia! E a Bíblia diz mais que eu e você, pelo poder do Espírito de Deus, faríamos coisas maiores no nome de Jesus. Então os sinais ainda continuam acontecendo, os milagres ainda continuam acontecendo, vidas continuam sendo curadas, almas continuam sendo restauradas, pessoas continuam sendo alcançadas pelo poder da glória de Jesus. O texto demonstra o sofrimento de Jesus, mas que nesse sofrimento se incluiria a cura física, porque Ele ia tomar a dor física, a dor emocional Ele ia tomar no nosso lugar. Então, quando nós participamos da ceia, nós temos que lembrar que em Cristo não é apenas, ou que Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, mas Ele se entregou completamente para nos aliviar a carga, para nos trazer vida, para nos curar da enfermidade, para sarar a dor que está na nossa alma. Isso nos leva a uma empatia e consolo. Olha aqui para mim. A ceia é um lugar que nós temos empatia, mas também temos consolo. A empatia é: nós somos entendidos pelo Senhor. O Senhor nos entende. O Senhor entende a minha vida. O Senhor entende a sua vida. O Senhor compreende os seus piores dias, as suas piores aflições, os seus piores medos. Mas há um consolo também. O consolo fala que as nossas dores não são ignoradas. Por isso que ele diz: eu tomei sobre mim
eu levei sobre mim. Então você não precisa mais ficar acometido ou constrangido, pensando que você está sendo ignorado por Deus nos dias de sua dor. Pelo contrário, é nos dias da sua dor que Deus te lembra: eu estou com você, eu trarei alívio, eu serei o seu Deus, aleluia. Amém? Você está aí ainda? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tornou-se pecado por nós, para que não tínhamos pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus se tornou pecado por nós, porque ser pendurado ao madeiro era pecado. Porque era pecado. Ou, não é que era pecado, era o maior símbolo de um pecador. Era a maior vergonha. Era o maior escândalo. Era anátema, era maldição quem fosse pendurado no madeiro. E aí Paulo fala assim: olha, Cristo foi pendurado no madeiro. Cristo foi se tornando pecado para que eu e você se tornássemos a justiça de Deus. Paulo ele ensina que a reconciliação entre Deus e o homem só existe por meio de Cristo. Só existe por meio de Cristo. Não existe reconciliação, eu vou te falar isso, eu quero colocar isso no seu coração. Não existe reconciliação entre o homem e Deus, a não ser por meio de Cristo. Amém? Pastor, mas foi ensinado que a mãe natural de Jesus é uma intercessora. Não é. Que Pedro é um intercessor. Não é. Nós podemos refutar algumas coisas. Agora, eu falei da sogra de Pedro. Se fala que Pedro foi o primeiro papa, mas como que o papa não casa e Pedro era casado? Tinha sogra. Cai a primeira refutação. Maria teve filhos depois de que Jesus nasceu. Vários filhos. Outra refutação. E eu te mostro a bíblica agora. Olha aqui para mim, fica tranquilo, deixa, se for chuva, cair. Fique em paz, deixa Deus falar com você. Você só glorifica a Deus se começar a chover, que a nossa terra precisa. Amém? Coloque João 14,6. Aleluia, aí ó. Glória a Deus. Coloque João 14,6. Olha o que diz. O quê? Eu sou o caminho, a verdade. Quem está falando isso? Jesus. O único meio de reconciliação entre Deus e o homem é por meio de Cristo. Você pode pegar a Bíblia que você quiser. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, na NVI fala, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Quando o texto no grego diz ninguém, você sabe o que ele quer dizer? Pega essa revelação aí. Isso é profundo, irmãos. Foi 4 anos de faculdade, mais pós-graduação, e leituras, para descobrir que no grego ninguém quer dizer ninguém. Profundo demais. Aleluia. É ninguém. Ninguém, nem eu, nem você, nem Maria, nem Pedro, nem Joaquim, nem ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus, aleluia. Todo mundo que quer ter acesso a Deus, se reconciliar com Deus, precisa passar por uma única ponte, pelo único acesso. Não é a religião, não é a igreja, não é a moralidade, não é as boas obras, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E Paulo está ensinando isso. Paulo está trazendo essa convicção, falando que agora nós somos justiça de Deus.
que a obra de Jesus Cristo, ele afirma que a morte de Jesus, a crucificação de Jesus não foi apenas um símbolo, mas foi uma substituição, que ele carregou a culpa real. Ele mostra que a nossa justificação vem de uma troca, de uma compra legal e espiritual. Satanás precisava ter um preço a ser pago a ele, e esse preço, a Bíblia diz que precisava ser preço de sangue. Precisava que houvesse derramamento de sangue para a remissão de pecado, e Jesus converteu o sangue dele na cruz de Cristo, para que eu e você hoje tivéssemos livre acesso, não houvesse mais condenação. Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia! Não há condenação, por quê? Porque ele pagou o preço, de forma real e também de forma espiritual. Agora, a ceia nos lembra disso. Nada fazemos para merecer a justiça, nada. Filho, você não merece. Eu e você somos comedor de arroz e feijão, farinha do mesmo saco. Pecamos, não merecemos. Se fosse fazer um julgamento hoje da nossa vida, mesmo caminhando na fé em Jesus, seríamos culpados, réus culpados. E eu assumo, sou culpado. Mas quando eu assumo que sou culpado, se levanta o Filho e diz: não, eu substituí, eu tomei o seu lugar, nenhuma condenação há sobre a sua vida, eu já paguei o preço, nenhuma culpa há sobre a sua vida. Agora eu preciso tomar essa verdade para mim, eu preciso viver essa verdade na minha vida, e eu vivo por meio da ceia. Ao participarmos da ceia, nós confessamos essa verdade: eu sou o culpado, mas ele tomou o meu lugar. Diga assim: eu sou o culpado. Não, mas fala com convicção, fala: eu sou o culpado, mas Jesus tomou o meu lugar, e nenhuma condenação agora há sobre a minha vida. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A segunda verdade: ele foi oprimido e humilhado de forma voluntária. Do verso 7 ao verso 9 nos fala isso. Diz no versículo 7 de Isaías 53, ele diz assim: como um cordeiro foi levado ao matadouro, ele foi de forma voluntária, oprimido e humilhado. Jesus, ele não resistiu. Ele está no Monte das Oliveiras, no Getsemane. O Monte das Oliveiras tem o nome do Monte das Oliveiras por causa da prensa. O Getsemane, ele quer dizer a prensa do óleo. Por isso do nome, Getsemane, o Monte das Oliveiras, aonde o óleo é espremido, aonde o óleo da oliveira é espremido, aonde Jesus sobe para orar logo após a ceia. Eles cantam uma música e ele sobe para orar, e ali ele tira um tempo, ele leva 3 discípulos, os mais chegados. Aqueles discípulos ficam à distância, e aqueles discípulos não aguentam a opressão, e eles vêm a dormir. E ele está ali orando, e ele é prensado, ele é esmagado, a alma dele é flagelada. Talvez o que mais doeu, conjecturo eu nesta hora, na vida de Jesus, não foi as chibatadas que ele toma no dia seguinte, mas foi a culpa do pecado que estava caindo sobre ele lá no Monte das Oliveiras, a ponto que a palavra do Senhor fala que ele começa a transpirar sangue. A ciência diz que isso é capaz só na pessoa que consegue vencer um derrame. Os poros se dilatam, e o suor agora começa a minar gotas de sangue. Tamanha pressão psicológica, emocional na alma de Jesus, porque ele estava ali recebendo, vislumbrando, contemplando todo o pecado da humanidade, o meu pecado e o seu pecado, a ponto que naquela hora Jesus fala: Pai, se for possível, passa de mim. Entretanto, todavia, estou aqui para fazer unicamente a sua vontade. E a vontade do Pai é que ele fosse até o fim e morresse como uma ovelha muda ao matador. E assim ele foi. Ele desce dizendo: já chegou a hora. É chegado a hora. É chegado o momento.
E Ele se entrega à cruz por mim e por você. Ele se toma o nosso lugar. Ele toma a nossa culpa, a nossa iniquidade, as nossas enfermidades, as nossas dores. Como um cordeiro inocente, Ele não gritou, Ele não reclamou, Ele não murmurou, mas pelo contrário, Ele se levou ao sacrifício. Como um cordeiro manso, Jesus foi até o fim. Esses dias eu vi um post muito interessante. Um cordeiro deitado, né, na pedra do sacrifício. Aí vem um outro cordeirinho e deita por cima. Quem viu essa imagem? Essa imagem rodou por aí. Eu achei aquilo lindo, achei fantástico. Foi o que Jesus fez por nós. Era a nossa cabeça que ia ser degolada, mas Jesus foi lá e colocou a dele no nosso lugar. Falou assim: é eu que vou pagar o preço dele, é eu que vou morrer pela igreja do Senhor. Aleluia. E Ele foi até o fim. O foco do texto aqui é que Ele foi oprimido e afligido, como um cordeiro levado ao matadouro. João capítulo 10, eu citei agora em o verso 10, mas o verso 17 e 18 diz assim: e por isso é que o Pai me ama. Olha que coisa fantástica. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Jesus já estava falando o que Ele ia fazer na cruz do Calvário. Ele diz mais: ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para entregá-la e para reavê-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Deixa eu te contar um negócio. Não foi a morte que venceu Jesus, foi Jesus que entregou o Espírito dele na mão do Senhor. Ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E aí, ele adormece, ele morre. A morte não venceu Jesus, a morte não tem autoridade sobre Jesus. Nós usamos a expressão de morrer para que no nosso subconsciente, na nossa mentalidade natural, a gente tenha consciência de compreender. Mas Jesus, Ele vence a morte ali na cruz. Ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E expirou. E no terceiro dia Ele começou a ser contemplado pelos olhos dos viventes. Começou novamente a fazer as suas aparições. Mas em João 10 aqui, Jesus ele está se apresentando como bom pastor. Esses dias eu ouvi uma palavra muito interessante, eu achei legal. A pessoa assim, de uma forma bem irônica, chegou para mim e falou assim: pastor, o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás. Tinha bastante gente, irmão. Naquela hora o Espírito me tomou e calou a minha boca. Falou: você é crente, você é pastor, fica quieto. Aí eu fiquei, porque eu falava: o dia que você for minha ovelha eu vou atrás de você, né? Agora estou falando para os irmãos porque já passou, já tem tempo, os irmãos não vão saber quem é. Porque as pessoas querem comparar assim que a nossa vida com a vida de Jesus. Eu vou pular, vamos caminhar com Jesus aqui, aleluia. Então Jesus aqui ele está apresentando como um bom pastor. O povo judeu ele está dividido na identidade de Jesus. E parece muito os nossos dias, as pessoas estão divididas. Tem gente que acha que Jesus é um coach. Eu vou lá na igreja, vou receber uma palavra, vou receber uma estratégia, 5 passos como ficar rico. Ô filho, Jesus não é o coach não, tem um monte aí, procura esses caras aí, não tem problema não. Os caras vão te dar a estratégia, você vai pagar para eles, tudo certo. Tem outros que acham que Jesus é o curandeiro. Ficou doente, vamos fazer campanha, aleluia. É campanha para cura, é campanha para isso, é curandeiro. Vamos trocar. Jesus me dá a cura, eu dou uma campanha. Outros acham que Jesus é um filósofo. As palavras de Jesus. E aí começa. Era a crise do povo judeu. O povo judeu estava estando em crise, não sabia quem era Jesus. Aí Jesus fala: vem cá, vou me apresentar para você. Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Deus me deu o poder de dar a minha vida e de retomá-la. Essa autoridade eu recebi do Senhor. Em outras palavras, eu vou morrer por vocês e nenhuma iniquidade haverá mais sobre a vida de vocês. Esse sou quem sou, diz o Senhor. Agora, Jesus não ficou naquela vida de passividade, sabe? Vitimizando, falando assim: poxa vida, Pedro, você vai me negar, Judas vai trair, Tomé vai ficar lá incrédulo, o povo vai ficar rebelde, crente vai chegar na igreja, vai sair da igreja, vai virar aquele negócio todo, o povo vai ficar... Ele não ficou naquela vida, sabe? De passividade, de vitimismo.
coitadinho de mim, vou ter que morrer por essa igreja. Não, não. Ele foi um agente ativo da salvação. Ele falou assim: o que precisa ser feito, iremos fazer. Adão Robson, ele diz assim: a cruz não foi uma estratégia inevitável. Não foi uma estratégia assim que se desse, não desse um outro plano, nós vamos para a cruz. Não, a cruz foi uma missão deliberada. Já estava escrito. Quando nós lemos Gênesis, deixa eu ver meu tempo. Depois qualquer dia desse eu ministro isso sobre vocês, mas só um spoiler aqui. Gênesis capítulo 2 fala que Deus descansou. Deus descansou por quê? Porque a obra foi completa. Lá não diz, no 7º dia Deus descansou? Mas por que Deus descansou? Porque a obra fora consumada. Quem que consumiu a obra? Quem que fez a obra ficar consumada? Perdão, consumiu não, né? Quem que fez a obra ser completa? Jesus, quando ele diz, teletestai, está consumado. Centenas de anos depois, Jesus declara aquilo que Deus já estava descansando lá no Éden: a obra está consumada. Qualquer dia desse eu ministro, talvez na próxima ceia eu falo sobre isso aos irmãos. Então, nós precisamos entender que a obra já havia sido planejada e era necessário acontecer daquela forma. Então, quando participamos da ceia, nos lembramos que temos que celebrar a glória, a salvação, a soberania de Cristo, não um mártir, não um homem qualquer, mas aquele que é o Rei dos Reis e pagou um alto preço. Isso nos leva a ter uma postura de reverência e responsabilidade. Pastor, o que é uma reverência e responsabilidade diante da ceia do Senhor? É simples. Se Ele escolheu morrer por nós, então nós devemos escolher viver por Ele. Amém? Amém? Se Jesus escolheu morrer por você, você tem que escolher hoje em viver por Jesus. Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu vivo pelo meu casamento, eu vivo pelos meus filhos, eu vivo por isso, por aquilo outro. Não, filho, todas essas coisas fazem parte de um compêndio, desde que você decida viver por Jesus, porque todas essas coisas são passageiras, todas elas, mas a sua vida em Cristo é eterna. Você pode dizer amém? Em terceiro lugar, qual foi o propósito da dor? Trazer salvação e justificação. Os versos 10 ao verso 12 vai dizer isso, mas eu quero aqui parafrasear o verso 12. Ele diz assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. O sofrimento de Jesus não foi em vão. O sofrimento de Jesus não foi uma obra do acaso. O sofrimento de Jesus trouxe cura, trouxe reconciliação, trouxe redenção. Deus se agradou da obra redentora de Jesus, do sacrifício de Jesus. Deus não se agrada da dor. Deus não se agrada da dor. Inclusive, eu sei que você ouviu já, e que Deus naquela hora vira o rosto para não olhar para a cruz. Isso é tudo segundo Pinóquio, não está na Bíblia, não está. Isso aí é a alegoria de pastores de TikTok. Agora a Bíblia diz que houve-se um silêncio, das 9 às 3 da tarde, não havia manifestação no céu, o céu estava em silêncio. Eu acredito que o inferno, né, estava ardendo em fogo. Agora sobrou para nós, porque ele está na cruz, o cordeiro está lá, está pendurado, está emolado, o sangue está sendo derramado, o preço está sendo pago, nós estamos fritos na banha do macaco. Essa é a realidade da cruz, essa é a verdade da cruz. E quando Jesus vence todas essas etapas, ele reconcilia o homem com Deus. E a Bíblia vai dizer, o profeta Isaías no capítulo 53 fala assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E quando ele viu? Naquela hora. Ele viu a salvação da humanidade. Havia-se agora um acesso entre o homem e Deus, por meio da obra que ele estava fazendo na cruz do Calvário.
O homem não precisava mais levar cordeiro, não precisava mais de um sacerdote, porque havia o sumo sacerdote. Não precisava mais fazer sacrifício, porque ele era o sacrifício. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho. E digo mais, quando Jesus olha para nós hoje, Jesus sentado à destra de Deus Pai, ele olha lá para o Brasil, lá em Rondônia, lá mais no cantinho, mirando da serra. Ele vê lá um grupo de pessoas, vários grupos, mas em especial um, lá na Jorge Teixeira, Goiás. E ele fala: valeu a pena o meu penoso trabalho. Porque ele vê a sua vida, ele vê a minha vida, rendendo glórias para ele, confessando ele como Senhor, suficiente Salvador, declarando que ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, a qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante da presença dele. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Somos nós, os salvos, os transformados, o fruto do penoso trabalho de Jesus. Pastor, como que a ceia nos convida a dar uma resposta ao sacrifício de Jesus? Por meio de 3 verdades. Primeira, por meio de uma gratidão profunda. A ceia nos fala de gratidão, filho. A participação da ceia nos lembra que não somos dignos, mas que fomos alcançados pela graça. Isso é gratidão. A ceia não é apenas um memorial, mas é uma resposta de amor ao Senhor. Quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou dando uma resposta de amor ao Senhor, falando: Senhor, eu entendo, eu vivo essa verdade que o Senhor viveu no passado pela minha vida. Em segundo lugar, a nossa resposta diante do convite da ceia é um autoexame, é um exame sincero. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz: examine-se o homem a si mesmo. Não é eu examinar a vida do Rodrigo, a vida do Pedro, a vida da minha esposa, não. É me examinar. Mas uma vez que eu examino a minha vida, a Bíblia diz que eu tenho que tomar uma decisão. Existem muitas pessoas que falam assim dentro das igrejas: eu examinei e encontrei pecado. Seja bem-vindo. Quem não encontra? Se você não encontrar, meu amigo, eu já estou vendo a carruagem vindo com seus cavalos de fogo e tomando você, e você sendo arrebatado. E eu quero pegar o menos seu calcanhar para subir junto. Agora, o pecador do jeito que eu sou, não sei como que vai, né? Nem que for chamuscado, né? Vai meio queimando pelas brasas, mas vamos. Não, filho. É olhar para dentro de mim e falar: é verdade, eu sou culpado. Eu sou culpado. Mas há uma obra que me justifica. Há uma obra que me redime do pecado. E essa obra não é minha, é a de Cristo sobre a minha vida, e eu tomo essa obra de Cristo na minha vida. Eu confesso que sou pecador, mas que não vou viver como pecador, que tenho vivido como quem foi redimido por um alto preço. Amém? E a terceira verdade da nossa resposta mediante a ceia do sacrifício de Jesus é uma vida de consagração e renovo. A ceia nos chama a viver uma vida de santidade, irmãos. Deixa eu ver, meu Deus, o relógio não para. O pastor Lucinho, ele é muito engraçado. E eu lembro, irmãos, no tempo passado, ele falando uma fala, eu até repostei, que crente não vai em balada, irmãos. Crente não vai em festas pagãs, crente não vai nessas coisas, amém? Mas no passado, os crentes iam escondido. Alguns, só os mais desviados. Não vou confessar meu pecado para vocês, não. Só os mais desviados. Mas a gente ia escondido. Vou contar um pecado para vocês aqui. Uma vez, nós não fomos no show. O show aconteceu no lugar que a gente estava. Eu fui na exposição, no grupo da minha célula. Chegamos lá, irmão, estava tendo o bendito show do Christian Ralph. Estava tendo um show lá. E aí nós estávamos perto. Quem que passou lá na exposição? O meu pastor. Irmão, no domingo, pastor muito amoroso, falou assim: olha, eu fui passear no parque de exposição, e eu vi alguns irmãos, eu acho que eles estavam orando
para que houvesse salvação e conversão na hora de um show lá, porque ele estava com a mão erguida. Eu falei, miserável. Confessei pecado, pecado confessado é pecado perdoado. Irmãos, mas não deve ir, não é bom, causa vergonha, mas o que eu te falo? A gente ia escondido, achando que ia escondido, né? Deus revela. Mas hoje, a igreja está tão caída, que o cara vai na Lollapalooza, vai na show da Anitta, e posta foto. Que vida de santidade é essa? O cara vai para o bar e posta lá, cara. Que vida de santidade é essa? Que separação entre o que é santo e o que é profano. Pastor, eu estou indo lá para interceder. Vai nessa vibe. Depois eu te conto o final dessa história, o que aconteceu com a gente. Vida de santidade. Te leio um texto, vamos orar e vamos tomar da ceia. Hebreus capítulo 12, verso 14. Se tem um texto que você guarde hoje, guarde esse texto. Guarde esse texto. Fomos disciplinados, tá, irmão? O pastor nos chamou a atenção. Fomos afastados da liderança, as pessoas que exerciam naquela época. Não pensa que a consequência do pecado não veio na nossa vida. Por causa do escândalo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o que diz. Olha lá, naquela tradução vai falar: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas: paz com todos e santificação. Por que paz com todos é sinônimo de uma santificação? Porque você não é aquelas crente Carolinha. Você não é um monge, você não precisa ir para um mosteiro, ficar isolado. Eu sou um santo, não é isso não, filho. Santificação é você viver uma vida de Deus no meio das pessoas, amém? Por isso que a Bíblia diz, paz com todos. Quando você tem paz com todos, você está buscando santificação. Você verá a Deus. O inverso é verdadeiro, porque diz a palavra: sem essas duas coisas, você não verá o Senhor. A ceia é um altar de um memorial vivo. Ela mostra a nossa dor, mas mostra que Jesus tomou sobre si o nosso lugar. Ela mostra o sofrimento voluntário de Jesus. Ela mostra que Jesus tomou a nossa dor, que Ele tomou-se um sofrimento voluntário para nos fazer justiça, para nos justificarmos diante de Deus, pelo sangue dEle. Eu quero te desafiar hoje. Nós vamos tomar da ceia do Senhor daqui a pouco. Vamos comer do pão e beber do cálice. Mas faça isso com temor e alegria. Não é com medo, não é com espírito de condenação, não. É com temor. Saber que é o símbolo daquilo que Deus fez por você. Mas também com alegria, porque é por meio disso que nós temos acesso ao Pai, que nós temos cura, salvação, vida abundante. Que haja hoje em nosso meio, que haja hoje na sua vida arrependimento genuíno. Que você se torne verdadeiramente um adorador sincero e tenha uma gratidão profunda no seu coração. Cristo, Ele pagou o preço pela nossa paz. A paz que excede todo entendimento custou todo o sangue de Jesus, custou a vida de Jesus. Vivamos como quem foi comprado pelo sangue do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha aqui para mim.
Quando Deus olha lá do trono dele, olha para a minha vida e para a sua vida, Ele nos vê cobertos pelo sangue do Cordeiro. Ele nos vê como alguém de autoestima, como alguém de valor, porque Ele mesmo pagou o preço por mim e por você. E você precisa tomar isso para a sua vida. Você precisa tomar essa verdade. Quero te convidar, feche seus olhos agora. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Deixa eu orar por você. Senhor, obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho Jesus, que sofreu por nós, sofreu pela tua igreja. Ó Senhor, que ao participarmos da ceia, que o Senhor nos dê um coração quebrantado. Abra os nossos olhos para que possamos viver uma vida de consagração, uma vida de intimidade. Senhor, que a tua presença em nós nos constranja de tal maneira que possamos, ó Pai, agradar o Senhor pela nossa maneira de viver. Que nunca venhamos perder essa visão, Senhor, do alto preço que foi pago para que possamos ter paz. Eu oro pela tua igreja, no nome de Jesus.